A gente continua no tema temporada de resultados para falar sobre Cogna, que divulgou na semana passada. As ações da companhia são um grande destaque de 2025, acumulam alta de quase 230%. Isso apesar da queda depois da publicação de quase 7% na semana passada. Em resposta ao balanço financeiro deste terceiro trimestre, a queda aconteceu apesar dos resultados sólidos divulgados na última quinta-feira, elogiados por diversos bancos. E para comentar esse atual momento da empresa, a gente conversa agora com Roberto Valério, CEO da Cogna. Ótimo dia, Roberto. Que prazer tê-lo por aqui. Seja bem-vindo à Abertura de Mercado. Bom dia, Gabriel. Obrigado por me receber. É um prazer estar aqui. Muito elogiados estes resultados do terceiro trimestre, como foram os do segundo, do primeiro também. 2025 vem sendo um ano muito positivo para a Cogna, nessa reestruturação do negócio, nessa recuperação da rentabilidade das operações. Eu queria entender se este trimestre em si atendeu às expectativas de vocês, o que vocês vêm conquistando ao longo destes últimos meses, para conseguir, claro, apresentar esses resultados bem mais sólidos do que anteriormente. Sem dúvida, Gabriel. Foi um trimestre muito bom. A gente está muito satisfeito com a entrega do TRI, mas não só do trimestre especificamente. Acho que a empresa tem entregado resultados com bastante consistência. A gente gosta muito de falar sobre consistência com crescimento. Esse foi o 18º trimestre consecutivo de EBITDA crescendo, né? Então, 4 anos e meio de consistência, de crescimento, mesmo num cenário econômico que é obviamente desafiador, um cenário competitivo em todos os segmentos que a gente atua. Mas foi, de fato, um ótimo trimestre, com uma geração de caixa bem robusta. Perfeito. Geração de caixa foi destaque para vocês e vocês, em si, estão usando este caixa para quê? Porque vocês, claro, têm uma operação crescente, o EBITDA está crescendo, a geração de caixa também aparece nos resultados financeiros. Quais que são as prioridades para a alocação de capital hoje gerado pela Cogna na sua operação? Então, nossa prioridade é redução da dívida, né? Seja usando a geração de caixa para reduzir a dívida, pré-pagamento de dívida, para que a gente possa fazer... Antecipando o máximo possível, né? Isso, sem dúvida. A gente tem tentado antecipar, fazer liability management de maneira que a gente possa trocar dívidas mais antigas, que naturalmente são mais caras, por dívidas mais baratas, dado que o nosso crédito está muito bom. Então, essa é a prioridade. E num segundo momento, é distribuir dividendos para os acionistas ou fazer recompras de ações. A gente já distribuiu 121 milhões esse ano de dividendos e fizemos recompra numa proporção de quase 4% do capital da empresa. Isso é o que eu acho muito curioso, Roberto. Só lhe interrompendo, a Cogna hoje, apesar de uma taxa de juros que é a histórica em quase 20 anos, a gente não via 15% de juros, vocês estão conseguindo se financiar mais barato do que estavam se financiando anteriormente. É por conta dessa melhora da operação, o rating melhorando também, apesar do juro mais alto, tem dívida mais barata no mercado. A gente sabia, né, que consistência, especialmente geração de caixa, lucro líquido e geração de caixa livre mostram qualidade da operação e, obviamente, as áreas de crédito dos bancos se interessam por empresas que são boas pagadoras, que têm boas perspectivas. A gente tem realmente muito boas perspectivas, não só estamos renegociando dívida, como inclusive fizemos uma oferta para fazer o fechamento de capital de uma empresa, né, que a gente tem 80% de participação, que é a Vasta. Então isso mostra que a gente tem uma confiança, né, na geração de caixa futura que é bastante importante. Perfeito. E aí, por exemplo, olhando um pouquinho mais ainda para a dívida, que é um tema importante, a gente tem a menor alavancagem em 7 anos, você falava também sobre a geração de caixa, um pouquinho antes da gente entrar no ar aqui, que é a melhor também em 7 anos, vocês estão gerando bastante caixa. São números estes que já são confortáveis para a companhia, apesar de chamarem a atenção. No entanto, eles podem melhorar ainda mais, vocês têm mais disposição para reduzir ao máximo a alavancagem. Quanto que é a dívida hoje e quanto vocês se sentiriam confortáveis para talvez novas empreitadas, novos investimentos e crescimento mais robusto, inorganicamente mesmo falando? Perfeito. Não, hoje a gente tem uma dívida líquida total de mais ou menos 2 bilhões e 600 milhões. É uma dívida do ponto de vista de alavancagem super confortável, 1,1 vezes EBITDA. A gente entende que esse é mais ou menos o ponto ótimo. Perfeito. A gente ainda quer continuar reduzindo um pouco por causa da taxa de juros que está bastante alta, mas também tem um aspecto da eficiência fiscal, né? A gente precisa usar um pouco de tax shield, então ter um pouco de dívida faz sentido. À medida que a empresa vai crescendo, vai gerando mais caixa, faz sentido a gente carregar um pouco mais de dívida. Então, mas também, né, a gente tem perspectivas para usar o caixa para alguns M&As estratégicos. A gente recentemente fez, por exemplo, uma aquisição de uma faculdade de medicina, né, no Mato Grosso do Sul,
que é uma região onde a gente tem uma marca muito forte, que é a Uniderp, né, de uma reputação muito forte. Já tínhamos 2 faculdades de medicina no estado, então ter uma terceira, né, nesse caso na cidade de Dourados, fazia bastante sentido. Então, M&As estratégicos que complementam o nosso portfólio, que abrem espaço para a gente operar num novo segmento, né? A gente tem olhado bastante, por exemplo, franquia de escolas bilíngues, é um negócio que a gente entrou recentemente, que tem crescido bastante. Hoje a gente já tem 6 escolas operacionais, para o ano que vem a gente espera ter mais 8, a gente já tem 50 contratos assinados, com mantenedores de escolas que querem abrir novas escolas bilíngues e buscam o nosso know-how para abrir. Então esses são, né, alguns dos caminhos que a gente vai usar a parte do capital para poder crescer. Isso que é curioso também. Antes eu me referia talvez à Cogna como uma empresa do setor de educação superior. Eu não consigo mais usar essa definição para vocês. Vocês estão na educação básica, nos sistemas de educação, prestando serviços para escolas e universidades. Vocês cresceram no modelo de negócio e agora estão olhando para a educação como um todo, não só para ensino superior, que continua sendo uma prioridade, porque gera bastante caixa para a empresa, talvez o core, mas hoje como é que vocês se enxergam atuando no setor de educação brasileiro, por favor? Perfeito. Hoje a gente se enxerga como uma empresa de serviços de educação, né? Mais do que ensino superior. Você tem toda a razão. Até 2018, 100% do nosso negócio, né? 98% do nosso negócio era graduação e um pouco de pós-graduação. Hoje só 60% da empresa está no ensino superior. A gente atua na educação básica, seja via sistemas de ensino, editoras, né? A gente representa mais ou menos 30% do PNLD, que é o Programa Nacional do Livro Didático, através da Ática, da Saraiva, da Scipione. A gente, por exemplo, tem a marca Red Balloon, né? Que é uma franquia de escolas de inglês, plataforma para infoprodutores. Então, a gente hoje tem um portfólio bastante diversificado e a gente entende que esses novos negócios têm uma tendência de crescer um pouco mais rápido do que o ensino superior e que os sistemas de ensino que são o nosso core. Então, a tendência é que a gente seja cada vez mais diverso. E a Vasta, como é que entra nesse portfólio? Vocês estão fazendo agora a aquisição de 100% das ações, convocaram a OPA lá para os Estados Unidos. Eu queria entender como é que ela se encaixa nesse esquema de ser uma empresa de serviços de educação e não apenas uma empresa de graduação no ensino superior. Muito bacana, Gabriel. O nosso propósito é impulsionar as pessoas e as organizações a construir uma melhor versão de si, né? O que tem tudo a ver com educação, né? E não é porque não existe uma única, mas é uma, né? Uma hoje, uma amanhã. Então, impulsionar as pessoas e as organizações faz parte do nosso negócio. E quando você pensa nisso e olha que a educação pode ser dos 2 aos 100 anos, né? Porque hoje em dia as crianças começam a ter contato, às vezes, com uma escola de inglês, com uma atividade mais lúdica a partir dos 2, 3 anos, e a gente tem produtos para isso, até uma pós-graduação ou o que a gente chama de lifelong learning, né? Onde as pessoas estão cada vez mais aprendendo novas profissões porque vão viver mais. Então a gente enxerga isso, o portfólio completo de ponta a ponta como a nossa fortaleza, e a Vasta tem um papel muito importante nisso, porque ela está no início do ciclo de vida das pessoas, né? Ela atua exatamente nesse segmento aí dos 2 até os 17 anos, até o que é o preparatório para os vestibulares. Então tem tudo a ver com a gente entende que isso complementa o portfólio e nos ajuda a construir essa visão de ser uma empresa dos 2 aos 100 anos. Perfeito. Eu imaginava quando era menor que eu ia sair da faculdade e ia parar de estudar, mas a gente não para nunca. Então, sempre tem alguma coisa nova, vai fazer um curso novo, fazer uma pós-graduação, mestrado, doutorado, a gente vai emendando uma coisa na outra. E eu queria entender, normalmente, o que incentiva a demanda por esses tipos de serviços. Você nos traz o destaque das escolas bilíngues, são 6 unidades, querem abrir mais 8 até o final do ano que vem. Por que vocês enxergam que a demanda aumentou por esse tipo de serviço? É uma demanda crescente? É uma demanda que vocês não atendiam e agora vocês vão atender e vão entrar neste mercado? Realmente tem mais gente interessada nesse tipo de serviço? O que mudou do sistema de educação anteriormente para agora, em 2025? Eu acho que o mundo está cada vez mais global, né? Até clichê falar isso. E, obviamente, as famílias procuram oferecer aos seus filhos as condições de terem uma oportunidade de ser um cidadão do mundo, de poder se deslocar e não só viver no Brasil, mas viver no mundo inteiro, né? Trabalhar em qualquer outro lugar do mundo. Então, sim, as famílias têm cada vez mais demanda por conteúdos bilíngues, por uma educação que não seja só o curso de inglês, mas conteúdos de ciência, de matemática, né? De história, através da língua inglesa, e a gente não atuava nisso. A gente, como estratégia, nós não temos a estratégia de operar escolas, mas a gente tem sim a estratégia de servir as escolas, ajudar as escolas. Então, muitos mantenedores de escolas pensam, né, em abrir uma segunda escola, uma terceira escola, gostariam de abrir uma escola bilíngue, e a gente tem esse know-how
o nosso produto é a mescla, né, de um produto de alta performance que forma o cidadão para o mundo, mas também para passar nos vestibulares do Brasil, que é o Anglo, né, que é muito conhecido, mais de 70 anos de história aí, formando pessoas para o mundo das universidades. Em uma parceria com a Macmillan, nós produzimos um conteúdo, né, toda uma grade e um método de ensino que é bilíngue, servindo, portanto, o mantenedor que quer abrir uma nova escola. Esse é um nicho importante, que cresce, sem dúvida, a um ritmo bastante grande. Mas tem outros negócios também, por exemplo, servir a infoprodutores, né? Cada vez mais a gente vê médicos, advogados, profissionais liberais, que são profundos conhecedores, que são experts em suas áreas, que muitas vezes montam seus conteúdos, mas não tem o mesmo know-how que a gente tem, as mesmas plataformas, as mesmas ferramentas, não consegue ter, por exemplo, um agente de inteligência artificial para suportar e tirar dúvidas dos alunos enquanto ele não está lá dando aula. Então, tem uma série de ferramentas que a gente tem ajudado, né, a servir infoprodutores, a servir universidades. Então, algumas universidades importantes hoje são clientes nossas, né, das nossas plataformas de serviço. Então, a empresa é bastante diversa, a gente está no mundo da educação e tem diversas competências que podem ser servidas, né, a esses clientes para que a gente possa crescer em vários TAMs, né, em vários segmentos de mercados diferentes. Perfeito, são muitos segmentos mesmo, é super interessante falar sobre educação e onde vocês efetivamente estão atuando. Em questão de demanda por serviços da Cogna, vocês percebem alguma correlação, por exemplo, que está acontecendo com a economia brasileira? A gente está a taxa de juros alta que penaliza a companhia no endividamento. Mas a gente também tem desemprego na mínima histórica, o crescimento, por exemplo, da renda média do brasileiro. Isso, por outro lado, incentiva o consumo de educação no país. Porque a gente sempre fala, quando você tem uma renda média de R$ 3.500, como é o caso do trabalhador brasileiro, ele não vai guardar dinheiro, ele vai consumir. O trabalhador brasileiro, o brasileiro, ele consome educação quando sobra dinheiro? Qual que é a percepção de vocês? Consome sim. Acho que a prova disso está nos nossos números, né? Então, apesar da taxa de juros estar alta e, de fato, a despesa financeira para a empresa é mais pesada, mas do ponto de vista da economia das famílias, o fato da taxa de desemprego estar baixa e a renda das famílias estar alta, aumenta, sem dúvida, o consumo de vários, né, produtos da economia, mas a educação também. Especialmente, Gabriel, quando a gente pensa que estudar, por exemplo, em uma faculdade ou colocar o filho numa escola particular não é um projeto, não é uma compra por impulso, é um projeto de vários anos. Então, a família precisa sentir confiança de que sim, eu posso tomar esse projeto, esse compromisso por vários anos, porque eu sinto confiança de que vou ter as condições de fazer isso ao longo do tempo. Então, a gente enxerga isso com muito bons olhos, então esse é um elemento. Outro elemento é o nível de inadimplência, né? Sempre que as famílias têm mais dificuldade, a inadimplência do varejo aumenta, a nossa inadimplência aumenta, mas não é o caso, né? A nossa inadimplência está super controlada nos níveis que já eram alguns anos atrás. Claro que a gente tem muita iniciativa dentro da organização de melhoria de processos, melhoria de sistemas, uma busca incansável, né, pela satisfação tanto dos alunos quanto dos clientes, quando são escolas, por exemplo. Então, um olhar de customer experience importante, Entendi. Isso ajuda o engajamento, mas sem dúvida uma economia onde as famílias têm segurança e têm renda, né, para investir, para gastar, especialmente em educação, Perfeito. Que é um investimento, a gente percebe, olha com bons olhos. E acho que até um ponto, pensando em 2026, também a gente vê uma boa perspectiva, porque é um ano eleitoral, é um ano que provavelmente o governo vai continuar incentivando a economia, né, e as famílias. Isso tende a ser muito positivo para o nosso negócio. Perfeito. Então, o que eu ia perguntar agora, inclusive, separar em duas perguntas, falando um pouquinho sobre inadimplência, porque toda empresa que vem aqui me fala sobre esse assunto, é de varejo, é de sistemas de operação. Eu estava com a TOTUS agora, eles estavam falando também de cessão de crédito, e eu queria entender, do ponto de vista de vocês, o que vocês estão fazendo para conseguir colocar essa inadimplência sob controle? Porque há o sistema Pague Fácil dentro da estrutura de vocês, que faz essa concessão de crédito. Eu queria entender justamente qual que é o trabalho que vocês estão fazendo nesse cenário de taxas de juros alta. Cada um está tendo que fazer a lição de casa. Claro. Eu acho que a primeira coisa, Gabriel, é ser muito transparente com o cliente ou com o aluno, né? Então, desde o início, as condições de ofertas comerciais, bolsas, né, benefícios que um aluno pode ter ou que uma escola pode ter em firmar um contrato conosco, né, para assumir um sistema de ensino Sim. que a gente oferece.
Então a gente entende que isso aqui, essa relação é muito importante que seja clara, que as condições sejam claras para que não haja surpresa. E a gente, como consumidor, sabe muito bem disso, que às vezes é uma boa oferta, mas tem lá uma pegadinha, né, um texto, e a gente preza muito por isso. Né? Esse é o primeiro ponto. O segundo, de fato, né, ter o cliente no centro, ter o aluno no centro das nossas decisões é parte da cultura da empresa. A gente tem uma área de Customer Experience que suporta todas as nossas BUs, que tem melhores práticas, que faz pesquisa. Então, quando a gente fala de educação, você tem dois aspectos. O engajamento acadêmico, que é o engajamento do uso, do quanto o aluno está acompanhando as aulas e fazendo no ritmo que deveria fazer. Isso mostra muito sobre perspectivas de inadimplência e de cancelamento, porque o primeiro sintoma é o aluno se desengaja, o segundo ele para de pagar e depois ele evade. Né? Então, a gente acompanha muito essa parte do ritmo do aluno, né? O quanto ele está... Te dou um exemplo, né? Um aluno que, por exemplo, deixa de fazer a prova na data correta, a gente logo tenta marcar uma prova substitutiva para que ele não desista, né? A mesma coisa com os nossos clientes que são empresas. Perfeito. Então, acho que esse aspecto é, de um lado, garantir que a experiência seja boa e que o produto seja, de fato, esteja sendo aproveitado pelo cliente. E o segundo é garantir que processos, boletos, que as coisas funcionem bem, não atrasem, né? Não cheguem quando deveria chegar. Especialmente no ensino superior, a gente sabe que o aluno, às vezes, se ele não pagar o boleto no dia que ele deveria, ele pode consumir com alguma outra coisa e depois faltar para pagar a mensalidade. Então, operar bem é muito importante. Tudo certo. Roberto Valério, presidente da Cogna aqui conosco. Volte mais vezes, meu cara. Está super convidado para a gente falar sobre os próximos resultados da companhia. Animados para 2026? Muito animados. Animados com o final do ano, né, com o quarto trimestre. Perfeito. E com 2026. Obrigado. Incrível, meu cara. Obrigado por me receber mais uma vez. É isso. A gente que agradece. Sempre uma honra aqui conversar com as empresas, com quem está tomando decisão na ponta.